Primeiro livro de Reis, capítulo 22. Vamos ler do versículo 15 ao versículo 28. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre um trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Quenaaná, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E disse: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Amém. Assentai-vos. Como falamos domingo passado, Deus havia falado através de Elias. Deus havia decretado juízo sobre o rei Acabe. Acabe matou o justo Nabote. Acabe derramou o sangue de um justo, e o profeta Elias foi enviado a Acabe e disse: assim como o sangue de Nabote foi derramado, o teu sangue será derramado, os cães lamberão o teu sangue. E aquela era uma profecia, uma palavra de Deus. E agora havia um grande concílio, e o rei de Israel, Acabe, junto com o rei de Judá, Jeosafá, fizeram um acordo, um concílio para irem expulsar os sírios de suas terras, em Ramote de Gileade. E consultaram seus 400 pastores, ou profetas. E consultando seus 400 profetas, todos com uma unção sobre eles, eles eram homens de Israel, aqueles profetas. Acabe era rei em Israel. Jeosafá era rei em Israel. Não era um povo pagão, não era um povo adorador de ídolos, não era um povo bárbaro, não eram os midianitas, não eram os amalequitas, não eram, mas eram os israelitas, era o povo judeu, hebreu, descendentes de Abraão. E estavam ali com uma grande aliança, e aqueles profetas, debaixo de uma grande unção, profetizaram em favor do rei Acabe, em favor do exército,
dizendo que a vitória seria certa, que eles poderiam ir, que Deus entregaria os sírios em suas mãos, e que aquela terra era a terra de Israel, e aquilo seria uma grande vitória. E toda a nação aplaudiu, e imaginamos a repercussão que causou aquilo, porque havia oponência a um reino e outro, mesmo que todos eram de Israel. Havia uma divisão das 10 tribos de um lado, e um reino chamado Reino de Israel, e um rei sobre eles, que naquele então era Acabe. Do outro lado havia outro reinado, o reinado de Judá, que eram 2 tribos somente, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. A capital era Jerusalém, a outra capital era Samaria. Havia um rei de um lado, Acabe, um rei de um outro lado, Jeosafá. Os inimigos estavam se apossando da terra, tudo parecia favorável. 400 profetas da mensagem daquele dia, dizendo: pode ir, rei, assim diz o Senhor, debaixo de uma unção tremenda. Porém, a palavra do mensageiro, que foi Elias, que estivera entre eles, dizia diferente. Dizia que Acabe era um condenado, e que Acabe estava debaixo de uma maldição. Acabe estava debaixo de uma condenação por haver obrado injustamente e erroneamente e trazido idolatria para o meio de Israel. Então Deus não estava naquele concílio, naquele negócio, naquele acordo, muito embora parecesse tão belo, tão atrativo. Então chamaram Micaías, porque Jeosafá, vamos dizer que ele desconfiou da unanimidade. Ele disse: não tem mais um profeta para consultar? Ah, tem mais um, Micaías, filho de Imlá. Mas esse eu vou te dizer, Jeosafá, sempre profetiza mal a meu respeito. E mandaram chamar Micaías, e Micaías veio e falou o que nós lemos. Eu vi Israel sem pastor. Eu vi um espírito de mentira vir na presença de Deus, quando Deus disse em entrelinhas: está na hora de cumprir o que eu falei através de meu servo Elias, meu profeta. Acabe, seu ministério está em ruínas. Preciso cumprir minha palavra. Quem induzirá Acabe a ir à peleja? Ele tem que morrer exatamente neste momento. Seu sangue será derramado exatamente naquele lugar, como diz a Bíblia. Quando morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram em Samaria, e lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Conforme a palavra que Deus dissera através de Elias, ela ia se cumprir. Exatamente naquele momento, naquele ponto, naquele entrave, naquela situação. Quem induzirá Acabe? Então se apresentou um espírito de mentira subindo do inferno e disse: envia-me a mim. Eu entrarei na boca dos profetas de Israel, e eu trarei uma unção sobre eles, e eles profetizarão, e Acabe irá à guerra. Então disse o Senhor: vai, prosperarás, assim como tu disses, acontecerá. Então foi uma permissão do Senhor, e diz a Bíblia que Josafá disse, ou melhor, Micaías disse: eu vi um espírito de mentira enviado da parte do Senhor. Quer dizer, Deus permitiu aquele espírito de mentira ter avanço, prosperar. Micaías era alguém que estava profetizando novamente coisas que o profeta Elias já havia dito. E nós mostramos domingo passado, quando o próprio profeta diz: você é o Micaías hoje. Você, se está alinhado com a mensagem de Elias, você está profetizando o que Elias já falou. Há um Micaías hoje que não está concordando com a situação, mesmo que ele tenha que ficar sozinho, mesmo que ele leve um soco no queixo, como Micaías levou, de um profeta
debaixo de uma unção, Zedequias, um profeta honrado pela nação, Zedequias, apoiado pelo rei, Zedequias, apoiado pelo concílio, Zedequias, mesmo que ele tenha que fazer isso, mesmo que ele tenha que ser levado ao cárcere, mesmo que ele tenha que ser ameaçado. Disse o rei: quando eu voltar, meta ele na prisão. Quando eu voltar, eu tratarei do assunto dele. Disse Micaías: se o rei voltar com vida, Deus não falou comigo, porque eu vi Israel sem pastor. Assim, conforme Micaías viu. Micaías teve uma visão. Micaías estava debaixo da mesma unção de Elias. Estava alinhado com a mensagem de Elias, que havia profetizado em Israel. Agora, um povo na terra deve estar alinhado com a mensagem de Elias, que profetizou contra Acabe, moderno, contra Jezabel, moderna, contra tudo aquilo que não condiz com a palavra, mesmo que seja bonito, mesmo que seja atrativo, mesmo que pareça bênção, mas se está fora da mensagem do Elias ungido, então esse Micaías decidia que é um povo, que é uma voz. Amém? Quando que Micaías apareceu ali? Nós vimos na Bíblia que houve uma guerra de Israel contra os sírios. Uma guerra. Depois houve outra guerra. E entre a outra guerra, que foi a segunda guerra, e a terceira guerra, foi onde Micaías apareceu, suscitando, trazendo a palavra de Elias em cena. Então, entre a segunda guerra e a terceira guerra, aparece um Micaías falando: assim diz o Senhor. Entre a segunda guerra e a terceira guerra que está para vir, há um Micaías na terra dizendo: assim diz o Senhor. Aleluia. Agora, Micaías foi o único que viu o espírito de mentira subir e avançar e prosperar. Em Apocalipse 9, a Bíblia diz que subiu do inferno. E Apocalipse 9 é exatamente entre a segunda e a terceira guerra mundial, porque ali estão os 3 ais da Bíblia. Entre a sexta e a sétima trombeta é onde está a subida dos 200 milhões de demônios que estão na terra. O que fazem esses demônios? Todo tipo de patifaria. Eles agem no poder político, no poder religioso, com o poder demoníaco. Então eles estão trabalhando, eles estão agindo com seus poderes. Eles vieram do inferno, esses poderes demoníacos, e eles estão agindo nas pessoas. Em 2 aos Tessalonicenses, e agora começamos a abrir o nosso assunto desta noite, para ver até onde esse espírito que subiu do inferno entre a segunda guerra e a terceira guerra, que está na terra, que só Micaías de hoje está vendo, porque o Micaías de hoje está olhando para o que Elias falou, amém? O que diz Paulo a respeito deste espírito? 2 Tessalonicenses 2, versículo 7 diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Esse um que resiste é Cristo. Só ele faz frente a Satanás. Esse um que resiste é a plenitude do Espírito Santo. Quando for tirado, então ele age, como falamos outro dia, em sua plenitude, o poder total da besta. Diz o profeta, ela terá um coração bestial. Agora, este um que resiste, como que ele está operando? Está operando através de um povo. Esse povo é uma noiva, é uma igreja, é o corpo de Cristo. Este povo está alinhado com a mensagem de Elias.
porque está olhando a sua visão da palavra com aquilo que Elias falou. Micaías, ele não poderia falar em assim diz o Senhor, mesmo que ele tivesse tido uma visão. A maneira dele saber se aquela visão que ele teve era enviada da parte de Deus, não era a ação daquele mentiroso espírito que subiu e agiu nos 400 profetas de Acabe. A maneira dele saber qual era? Era ele alinhar a sua profecia, a sua visão com a palavra. E na palavra dizia, Elias havia falado, assim diz o Senhor, morrerás, Acabe. Morrerás e teu sangue será lambido pelos cães no lugar onde derramaste o sangue do justo Nabote. Então, ele pôde dizer, assim diz o Senhor. Se eu tenho uma visão na palavra, e a minha visão da palavra não está alinhada com o que o Elias disse, deixo aquilo de lado. Não importa se a maioria diga que é assim. É a maneira de eu identificar se o que eu vi está alinhado. É realmente o assim diz o Senhor. Então diz Paulo, porque o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Então é um espírito de mentira que está atuando na terra hoje, entre a segunda guerra e a terceira guerra, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, porque a sétima trombeta é para Israel, a sétima trombeta é também a terceira guerra mundial, a sétima trombeta é a grande tribulação, é o final, é a guerra final, onde haverá morte. Entre essas duas guerras, foi liberado na terra um espírito de mentira. Versículo 10, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por que que Deus enviou o espírito de mentira para aqueles falsos profetas? Ou para aqueles profetas? Porque eles não estavam olhando para o que Deus havia falado. Porque se eles estivessem olhando para o que Deus havia falado através do Elias, eles não estavam aclamando Acabe, porque saberiam que Acabe estava sem a vontade de Deus, fora da vontade de Deus. Então diz a Bíblia, por não amarem a verdade, por não aceitarem a verdade, o que é a verdade hoje? A verdade hoje é a mensagem revelada. Por não aceitarem a verdade, o amor da verdade para se salvarem, por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. A cena se repete, um espírito de mentira sobre a terra, enganando, falando através de ungidos. Que coisa! Jeosafá era um rei de respeito, Jeosafá era um homem temente a Deus, ele só não tinha revelação, mas ele era um homem sincero. Certa vez, Acabe novamente, e quem estava envolvido naquela escritura era Eliseu, Acabe juntamente Jeosafá junto com Acabe, em uma guerra, e os soldados todos no deserto não acharam água, não havia um poço, o povo morrendo. Então disseram, não há um profeta por aqui para que consultemos ao Senhor? Alguém disse, a casa de Eliseu não é longe daqui. Eliseu, o profeta. Lembre-se, Eliseu também é após Elias. Então foram uma comitiva, e foi Jeosafá nessa comitiva, e foi Acabe. Quem era Acabe? Esposo de Jezabel. Quem era Jezabel? A mulher que se pintava na Bíblia. A primeira mulher em Israel que se pintou foi Jezabel, aquela mulher perversa, que induzia Israel a adorar a deuses, porque ela era uma idólatra. Então, lá está Acabe, na frente da casa de Eliseu.
lá está a comitiva, lá está Jeosafá. E alguém diz: Eliseu, 3 reis, porque havia um outro rei envolvido ali, mas o rei de Israel está aí, quer falar contigo? O rei de Judá está aí, quer falar contigo também? E atende os homens. Eliseu disse: deixa eu pentear meu cabelo. Mulher, me traz um manto novo. Sabe o que é que ele disse? Chame Acabe aqui. Ô Acabe, se não fosse pela presença de Josafá aqui, eu não te atendia, eu não olhava para a tua cara. Vai tu consultar os deuses da tua mãe e de teu pai. E diz a Bíblia que o homem de Deus ficou tão nervoso, e ele disse: pela presença de Jeosafá, rei de Israel aqui, eu vou buscar o Senhor, livrar a pele de vocês. Mas o homem ficou tão irritado, o profeta, que diz: olha, traga um músico para mim. Músicos, expulsa demônios. Porque quando o rei Saul estava apoderado de ira, Davi tocava e o espírito se afugentava dele. E Eliseu, uma indignação se apoderou de sua alma. Ele disse: por favor, traga-me um tangedor, um músico, toque para mim uns hinos de revelação, para que meu espírito se acalme. E trouxeram músico, e ele foi se acalmando, e ele começou a orar a Deus, e Deus falou com ele. Ele foi lá e disse onde estava a água. Diga para eles cavar lá no deserto, bem debaixo do pé deles, que tem poços entulhados lá, a água está lá mesmo. Olha, a água não está longe, é só pegar as mensagens antigas, reler elas. A água está bem pertinho. Tem gente morrendo de sede, com os pés em cima das águas, esperando uma nova edição, de uma nova mensagem, que possa trazer um novo reavivamento. Cave aí que você encontra água. Aleluia, glória a Deus. Então, Jeosafá era esse homem que ganhava o respeito até mesmo de um profeta como Eliseu. Se não fosse em consideração a Jeosafá, eu nem para a tua cara olharia, Acabe, não te atenderia. Vai tu para os deuses da tua mãe, de teu pai, seu idólatra. Então, mas Jeosafá, esse homem de tal calibre, mais uma vez envolvido com o sentimento afetivo. Deus não possui afetos. Deus é amor e Deus é justiça. Deus não diz: ai que pena, ai que dó. Não. Se ele tivesse pena, ele não destruiria o mundo antediluviano. Mas ele é amor, ele enviou sua palavra e dá uma oportunidade. A pessoa rejeita, ele é justiça. Mas o afetivo, Jeosafá, cheio de amor fraternal. Por isso a noiva, ela não se enquadra em sua perfeição no sétimo degrau. O 7º degrau da pirâmide é amor fraternal. Amor fraternal, diz do lado lá, é para os laodiceanos, Laodiceia. A eles foi enviado um profeta, William Branham. Amor fraternal, todos têm. Agora nós devemos chegar ao amor perfeito, que é a pedra de coroa. O amor fraternal: minha mãe cria assim, o meu pai cresceu nesta igreja, eu não vou desfazer meu pai dessa. Isso é amor fraternal, é sentimento humano. Mas o amor perfeito deixa mãe, deixa pai, deixa tudo por amor à palavra. Não importa se eu tenho que ficar sozinho, ó rei. Se eu ficar sozinho, não tem problema, mas assim diz o Senhor. Foi o que ele me mostrou. Esta é a verdade. Pode me colocar na prisão. Foi o que Micaías disse. Então vimos Jeosafá envolvido naquele concílio, naquele assunto que Deus não estava, que quem governava era um espírito vindo do inferno, de uma maneira permissiva, mas estava ali a operação do erro. Como disse Paulo: por que crerão na mentira? Por que as pessoas aceitam a mentira? Porque existe uma unção na terra. A pessoa rejeita a verdade e vai crer na mentira, e é uma unção. Mas deixa eu cavar mais fundo aqui. Agora,
parágrafo 76 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. E se tivesse sido dito, Micaías, você pode encontrar alguma falha em Zedequias? Zedequias era o profeta-chefe, é o que fez uns chifres e debaixo de uma unção fez uma tremenda pregação e disse: Rei Acabe, esmagarás os círios, vai, o Senhor é contigo. E o povo, aleluia, aleluia, aleluia. E se tivesse sido dito, Micaías, tu conhece uma falha em Zedequias, nosso ministro, nosso líder? Tu conheces uma falha em Zedequias, Micaías? Não. Você alguma vez o apanhou em pecado? Não. Você já ouviu amaldiçoar alguém? Não. Você já o pegou bêbado? Não. Você pode questionar sua instrução? Não. Você crê que seu grau de doutorado é falso? Não. Você crê que seu PhD está bem? Claro. Pelo concílio do Sinédrio está bem. Então, quem era Zedequias? Um homem honrado, um homem de calibre, um homem de respeito em Israel. Ele não era um vida torta, não. Era chefe dos profetas oficiais da nação de Israel. Agora esse Micaías, que nem faz parte do nosso concílio, falar tal palavra a dois reis abençoados de uma nação santa escolhida de Deus. Veja, irmão, coloque-se lá um pouquinho nos bancos lá naquele tempo. E de que lado você estaria? No lado de Micaías? Ou do lado da maioria? Você teria percepção para compreender onde que Micaías estava ancorado? Na palavra de Elias. Elias falou, ele podia dizer: eu tenho a mensagem, eu tenho a fita, eu tenho o MP3, onde o profeta disse assim, assim, assim. Não estou dizendo, não estou inventando nada. Minha visão está alinhada com a profecia de Elias. Agora, em Apocalipse 16, é a mesma cena. Apocalipse 9 é a cena entre a segunda e a terceira guerra. Apocalipse 16 é a cena entre a segunda e a terceira guerra, porque é entre a sexta e a sétima taça. E as 6 primeiras taças foram em porções, porque são taças de pragas derramadas sobre a terra. A 7ª taça é a destruição, a aniquilação geral. Assim como os 6 primeiros selos é porções e o 7º é plenitude, assim como Deus sempre no 7 ele se manifesta em plenitude, assim as trombetas e também as taças, as primeiras 6 são em porções, mas a 7ª é a plenitude. E entre a 6ª taça e a 7ª taça, aconteceu algo aqui, em Apocalipse 16. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. As barreiras caíram, o comunismo caiu, as bandeiras caíram, a terra começa a ser globalizada, unificada, todos estão, o rio Eufrates fala de divisa, então algo está acontecendo para congregar todos em um lugar comum. Mas antes que eles se reúnam nesse lugar comum, algo tem que levar eles a estar debaixo de uma unção, para todos aceitarem a ida a este lugar comum. E esse lugar será a morte, a destruição, a aniquilação total. Assim como Deus nos congregou, onde? No único lugar provido por Deus para adoração. Em Cristo, na palavra. Quem que nos congregou? O alarido, uma unção, um poder, Cristo mesmo. Versículo 13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, que são todos um só personagem, é Satanás, em ministérios diferentes, da boca do dragão, da besta e do falso profeta, vi sair 3 espíritos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de
todo mundo para os congregar, para os reunir, para a batalha. A batalha, a terceira, era o que estava acontecendo lá, com Acabe, com Josafá, e Micaías denunciou: isso está errado, vai acontecer assim, assim, assim. A Rússia lançará uma bomba no Vaticano, e será morte, total aniquilação, e assim, assim, assim. Eu estou falando daqui agora. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, quando Ele vai vingar o sangue dos justos e a aniquilação da Jezabel moderna e do Acabe moderno, que é os Estados Unidos. Jezabel é Roma. Agora lembre-se, Josafá está ali. No parágrafo 44 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, diz o profeta: agora, este sinal da rejeição da palavra, este sinal do engano, porque é o que o profeta está pregando aqui, porque ele cita Mateus 24, 24, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Quer dizer, esse espírito de mentira que veio do profundo do abismo, que aparece em Apocalipse entre a segunda e a terceira guerra, que aparece aqui em Apocalipse 16 como 3 rãs que vão fazendo prodígios e sinais e congregam o mundo em torno de algo, e esse algo é uma batalha chamada de Armagedon. É a terceira guerra, é a aniquilação total, é a destruição total, é a última guerra, é as bombas atômicas explodindo, é os terremotos que estão acontecendo já, mas estão sendo reunidos debaixo de uma unção. Então diz o profeta, Jesus disse agora em Mateus 24 que este seria um sinal do tempo do fim. Este o quê? Esse espírito de engano na terra, que se possível enganaria até você. Você é um escolhido? Mas não foi possível, porque você é o Micaías. Micaías não foi enganado. Persuadido foi, mas nunca enganado. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Vem? Porque é os selos que abrem todos os mistérios. Então esse espírito de mentira seria denunciado, detectado, mostrado no tempo do fim. Se é para ser no tempo do fim, é depois da abertura daqueles selos. Vem, é um sinal do fim. E isto seria quando estas coisas acontecessem. Será no tempo do fim. E será um sinal agora, para que os eleitos não estejam confusos com estas coisas. Você vê isto? Amém? Muito bem, vamos progredindo aqui. Um espírito de rã. A rã, ela vive na água, ela vive fora da água, ela pode estar na palavra, ela pode dizer amém, aleluia, Deus é verdadeiro, oh glória a Deus, Deus enviou um profeta. Ela está na água, mas de repente ela está fora da água e diz, não, mas não é bem assim, porque ela vive na água, ela vive fora da água. Ela pode parecer um cristão hoje, um cristão não amanhã, mas isso vai mais profundo. Diz o profeta, uma rã, ela nunca olha para frente. Ela, com seu globo ocular, ela olha para o lugar de onde ela saiu. Ela fica sempre olhando do lugar de onde ela um dia saiu. Guarde isso. A rã não olha para onde vai, mas de onde veio. Deixa eu inserir algo aqui na mensagem Eventos Modernos são esclarecidos por profecia. E talvez eu poderia ler isso aqui e simplesmente deixar como o profeta disse, mas talvez explique algumas coisas. Primeiramente, na mensagem ao nascer do sol, do 10 ao 12. Agora, esta mensagem ao nascer do sol, o profeta pregou exclusivamente quando ele viu o que era aquela nuvem que apareceu em 28 de fevereiro de 1963, ao norte de Tucson,
uma nuvem de 40 quilômetros de altura por 40 de largura. Ela estava virada assim, e ela ficou percorrendo o oeste dos Estados Unidos por quase meia hora, e saiu nas revistas o que é isto, porque não havia uma explicação científica para aquilo. Não houve nenhuma experiência atômica ou algum jato supersônico soltando alguma fumaça. Não há umidade em tal altura para formar tal nuvem. E saiu na revista Life, Time, Ciência. O irmão Brana cita a revista Look, que é Veja, dizendo: o que é isto? Nuvem misteriosa. E algo havia acontecido com o profeta uns dias antes. E ele, estando para ir à igreja, passou na casa de um irmão e estava a revista Life. E ele olhou para aquela nuvem misteriosa. E ele começou a ler. Ele disse: irmão, deixa eu levar essa revista para casa? Pode levar, irmão Brana. E ele em casa se sentou em seu sofá. Algo chamou sua atenção. Ele começou a olhar para a nuvem. E olhava para a nuvem. E o Espírito disse para ele: você está olhando errado. Vire a foto para a direita. E quando ele virou para a direita, ele tinha um quadro de Hoffmann em sua parede. E quando ele viu, a nuvem se encaixava no rosto de Cristo, sua cabeleira, sua barba, todos os detalhes. E ele vem no púlpito e prega: ao nascer do sol. E ele olha para a escritura de Apocalipse 1, quando João vê que tinha olhos flamejantes, que tinha uma peruca branca sobre sua cabeça. E ele mostra que a visão de João havia acontecido ali. Por quê? Aquela nuvem era Apocalipse 10 acontecendo na terra. Agora, à medida que isto foi subindo, quando o irmão Brana estava na montanha, 7 anjos vieram e estiveram em sua presença, o arrancaram da terra. Ele esteve naquela constelação de 7 anjos. Aqueles anjos se foram e formaram aquela nuvem, mas ele não se apercebeu do acontecimento, não relacionou uma coisa com a outra no momento. Agora, aqui existe uma igreja chamada Micaías. E se somos Micaías, estamos olhando o que Elias disse. Porque isso é o que pregamos. Não saímos nada fora do que ele falou. Agora, à medida que isto foi subindo, temos a fotografia aqui mesmo, para ver. Se vocês notam como a revista Life a publicou, se alguém tem o livro dos selos aí, me tragam aqui. Se vocês notam como a revista Life a publicou, porém me ponho a pensar, se minha congregação aqui visível, obrigado irmão, se minha congregação aqui visível tem olhado esta fotografia, como em verdade deve ser vista. Da maneira que foi reproduzida aqui no quadro, nós não temos a percepção total do que era essa nuvem. Aqui está o que foi estampado na revista. Assim. E o profeta e o Espírito Santo disse: vire para a direita. E daí ficou assim. Ok, obrigado, irmão. Eu não sei se minha congregação aqui está vendo da forma visível, tem olhado para esta fotografia como em verdade deve ser vista. Vocês se recordam que eu estava pregando quando chegou esta visão? Estava pregando sobre o tema do livro de Apocalipse, onde vimos a Jesus em Apocalipse 1. Quando começamos a abrir as 7 eras da igreja, antes da abertura dos 7 selos, Cristo estava de pé com o cabelo branco como a lã. Em Apocalipse 1, a visão de João. Então eu lhes falei em detalhes como que faziam os juízes na Inglaterra e os juízes da antiguidade, quando estes subiam ao tribunal a prestar juramento, quando a suprema autoridade lhes era dada aos juízes, eles punham sobre a cabeça uma peruca branca que demonstrava sua autoridade suprema. Bem, se você toma a fotografia, e você toma a fotografia, e você toma a fotografia, e vira nesta forma, e a observa, a devem ver de toda a audiência, é Cristo.
podem ver seus olhos, olhando tão perfeitamente quanto pode ser, usando a peruca branca de suprema deidade e juiz dos céus e da terra. Podem ver seus olhos, seu nariz, sua boca. Somente virem a fotografia ao contrário da forma que foi publicada, a esta posição, tal como deve ser. O podem ver, ele é o juiz supremo e fora dele não há outro. Então este acontecimento foi um cumprimento na Bíblia. E vi um anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Estava falando de Cristo, que se manifestaria na terra em sua plenitude através de um profeta, para cumprir Lucas 17:30, quando o Filho do Homem se manifestar. Quem? O irmão Branham diz, é Cristo. Muito bem. Mensagem e eventos modernos. Querido Deus, enquanto esta audiência inclina a cabeça e o coração deles solenemente, nestes momentos aqui no encerramento desta preleção bíblica, quando vemos a vindicação do Espírito Santo que sacudiu essa nação repetidamente, grandes reavivamentos e indicação, sabendo que alguma coisa tem de se seguir a isso, e então ver aqueles 7 anjos descerem sobre o topo daquela montanha lá no Arizona, quando até mesmo as revistas por toda a nação publicaram isto, ao ver o próprio Jesus lá nos céus, olhando para baixo e dizendo que em Apocalipse 10:7, na mensagem do 7º anjo, estes selos seriam abertos, os mistérios de Deus seriam dados a conhecer e assim por diante. Quem que apareceu lá? Repitam. O próprio Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Quem é Deus? No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso se cumpriu lá com Maria. Então Jesus é Deus, e Deus é a palavra. E quando ele desceu ali, não era um homem em uma forma física, mas era Jesus, porque Jesus é Deus, e Deus é a palavra. E a palavra, Cristo, Jesus Cristo mesmo, desceu em sua plenitude. Opa, o amém foi meio fraco. Jesus Cristo desceu em sua plenitude. Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Então lá não foi simplesmente uma nuvem, era Jesus mesmo. Agora, quantos estão dizendo que é Jesus? Muitos dizem, e eu digo isso dentro da mensagem, não é Cristo. Não, quem desceu lá foi Cristo, foi a unção. Mas então, nós estamos dizendo que Jesus é um e Cristo é outro, quando Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Agora lembre-se, nós estamos falando que há um espírito errado percorrendo na terra. Esse espírito é um espírito de mentira, que entra na boca dos ungidos. E eles começam a desfazer aquilo que o Elias falou. E esse espírito, queiram, não queiram, está dentro da mensagem também. Porque lá com Micaías, não eram os filisteus que estavam reunidos, não eram os midianitas, era o povo de Israel. Era o povo de Israel. Eles deveriam olhar para a pregação de Elias, o profeta deles. E eu sei que é difícil dizer essas coisas, mas é a verdade. Oh, vocês falsos mestres, ouvindo estas fitas por todos esses anos. Pô, o irmão Branham está falando com pessoas que ouvem as fitas. E vendo Deus confirmar exatamente o que Ele disse, e vocês se assentam em seus escritórios e sabem que é a verdade. E por causa de suas diferenças, vocês as resistem, diferenças denominacionais, e dizem à sua gente que elas não são assim essas coisas. Ai de vocês, seu tempo está próximo. Veja, Balaão,
ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Agora ele fala de dois personagens da Bíblia, dois profetas: Moisés, o profeta de Deus, o profeta verdadeiro, e Balaão, um profeta verdadeiro também, que tinha um dom verdadeiro, mas ele tinha uma unção errada. Ele estava motivado por algo errado, ele estava debaixo da influência do rei, ele queria o dinheiro do rei, ele queria popularidade. Mas diz: Balaão, ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. A Bíblia disse aqui em 2 Pedro que foi o ensinamento de Balaão que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. Pecado imperdoável. Nenhum deles se salvaram, embora eles tivessem saído sob as bênçãos de Deus e visto a mão de Deus se movendo através desse profeta poderoso, e tinham visto exatamente a vindicação de Deus. E porque um outro profeta entrou com um ensinamento contrário, e outro profeta entrou com um ensinamento disputou com Moisés e tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado, e Datã, Coré e muitos deles concordaram com Balaão e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicações e irem após sua organização, que nós somos todos o mesmo. Olha, eu estou falando coisas aqui, eu espero que cada um possa alinhar sua visão espiritual. No parágrafo 131, o irmão Brana fala de Janes e Jambres, que a Bíblia diz que nos últimos dias o espírito de Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés lá no Egito, eles estariam sobre a terra resistindo à verdade. Os ungidos dos últimos dias, 131. Réprobos, contrários, réprobos, Janes e Jambres. Como eles resistiram? Diz a Bíblia que eles resistiram à verdade. Também ouça, 2 Timóteo 3,8, diz, 3,8, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, nos últimos dias, estes réprobos viriam para resistir à verdade. Agora vejam onde ela diz aqui: tinham aparência de piedade, eram ungidos. Agora vamos apenas, você volte e leia quando você chegar em casa, a fim de que eu possa terminar isto esta manhã. Se eu puder, réprobos, quanto não réprobos no viver, eles são finos, homens cultos. Eles não são réprobos no viver, eles não têm uma vida torta, eles não são desregrados, mas eles são réprobos, contrários à palavra, quanto à fé, quanto à revelação. É o que diz a palavra? Eu estou perdendo a minha audiência, será? Está tudo bem aí? 257 dos ungidos dos últimos dias. Agora, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim farão esses réprobos, mente réproba, quanto à fé, não uma fé, mas quanto à fé, quanto à revelação, quanto à maneira de ver a palavra, de crer na palavra, réprobos, quanto à fé. Agora, ainda na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, no parágrafo 195, nós lemos assim: 195. Agora diz a Bíblia: é impossível para aqueles que provaram da boa palavra de Deus e recaíram. Provaram, em outras palavras, viram. Simplesmente não se pode prová-lo com sua boca, mas você o viu e soube que era verdade. Você soube que era verdade. Provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo.
provaram da boa palavra de Deus, provaram, viram que ela estava correta, e o Espírito Santo caindo, e se afastaram, negando o próprio Cristo que lhes santificou, que lhes chamou e colocou esta unção sobre eles. Não resta mais sacrifício pelo pecado por isso. É imperdoável, é impossível para eles alguma vez chegarem ao conhecimento da verdade, porque é impossível que os que se fizeram participantes do Espírito Santo e se afastaram dela, é totalmente impossível que eles possam vê-la ou chegar a ela novamente. Que coisa tão grande, que coisa tão forte de se falar. Agora, o irmão Branham, ele citava isso para os pentecostais, era o povo mais próximo da sua mensagem. Agora, hoje nós estamos olhando essas coisas acontecer dentro do nosso povo, porque surgirão falsos cristos, falsos ungidos, e falsos profetas, falsos pregadores, disse Jesus, e farão grandes sinais e prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos. Quem são os escolhidos? Nós cremos que um povo chamado através do ministério de um profeta é um povo escolhido. Se não cremos nisso, é bom nós abandonar o que cremos. Nós cremos nisso. Agora, se algo vem e que se possível enganaria até os escolhidos, eu pergunto, é o Silas Malafaia que vai enganar os escolhidos? Ou o Valdemiro Santiago? Ou cite outro aí, que tem capacidade, poder, unção, persuasão, para enganar até os escolhidos. São pessoas que estão com parte do que Elias falou, mas resistem à totalidade da verdade. O Espírito de verdade saiu da boca de um verdadeiro profeta para nos congregar no único lugar provido por Deus para a adoração. O Espírito de mentira congrega o povo em um lugar chamado Armagedon, chamado destruição final, a guerra final, grande tribulação. Você sabe quem que vai estar na grande tribulação também? A virginécia. A virginécia estará na grande tribulação. Quem é a virginécia? Para começar, é virgem, são separados. Eles tiveram um pouco de azeite. Onde está a virginécia? Na denominação? Com as mulheres se vestindo como estão se vestindo? Como eu estive em um sepultamento de uma irmã, a irmã Nininha, preguei em seu funeral, e vi uma antiga pentecostal que eu conheço desde criança, uma antiga irmã de uma boa igreja da cidade, de renome, que seu marido tem o título de um pastor, de um teólogo. E se eu começar a dar credenciais, todos vão saber quem é. E quando eu vejo essa irmã, que eu, quando criança, já a conhecia, uma antiga irmã pentecostal, uma antiga irmã guardadora da doutrina, da Bíblia, dos rudimentos. Essa irmã está com o cabelinho por aqui. Ela é professora, ensinadora, pregadora na igreja dela. Ela está com o cabelinho por aqui, com as unhas pintadas, com os seus 70 e poucos anos, toda emperequetada. Uma pentecostal. Ela ficou com vergonha quando me viu. Eu senti. E o filho dela do meu lado ficou com vergonha. Que vergonha, que feio, que coisa horrível. Então, são virgens nécias, virgens, só que são nécios. As virgens saíram para encontrar o esposo, disse Jesus, São Mateus 25. Mas havia as virgens prudentes, que elas tinham azeite o suficiente. As virgens imprudentes, nécias ou loucas, elas eram desleixadas. E quando chegou o momento do despertar, para realmente encontrar o esposo e entrar para o outro lado, romper aquela dimensão, lhes faltava azeite. O que era necessário azeite? Porque nós vimos que Ezequias
Não havia uma acusação contra ele na vida dele, nem tampouco as virgens nécias. São virgens, não são tocadas pelo mundo, não usam uma roupa indecente, são virgens, são pessoas finas. Porém, lhes faltou azeite. O que o azeite resultava para elas seguirem na jornada e dar o último passo ao encontrar o esposo? O azeite trazia luz, o azeite trazia revelação, o azeite trazia clareza na palavra. Então está faltando para um povo que também ouviu a voz do mensageiro: aí vem o esposo. Então, por favor, não trata-se de assembleano, porque eles não ouviram essa voz. São pessoas que ouviram a voz de alerta. É o esposo, é Cristo que está ali, é Ele mesmo, não é outro. Vão ao encontro dele. Os selos estão abertos, o caminho é esse. Quando chegou o momento que elas perceberam que não era suficiente o que elas tinham, não, o importante é a vida vivida. Micaías, tu pode acusar alguma coisa da vida vivida de Zedequias? Não, ele tem vida vivida. Então, vida vivida não leva as pessoas no rapto, somente vida vivida, porque diz a palavra: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é revelação, porque a Bíblia diz: Abel, por fé, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Como que ele, onde que era essa sua fé? Era conhecimento, era revelação. Então fé agrada a Deus, a revelação da palavra. Então, por favor, vamos dizer que existe alguns virgens nécias fora da mensagem, mas alguém que porventura não ouviu a mensagem, viveu aquilo que conheceu, mas não se enquadra nos parâmetros bíblicos de virgem, separados. E as virgens nécias, quando chegaram: abra-nos. O que aconteceu com esse povo? Aconteceu o arrebatamento. Quem são os primeiros a detectar o rapto? Olha a responsabilidade sobre você, se somos crentes revelados, porque estamos julgando que não somos virgens nécias, que temos azeite para a luz em nossas lâmpadas. A tua palavra é luz para meu caminho, lâmpada para meus pés. Então, quem são os primeiros a detectar o rapto? As virgens nécias. Quem foi esse povo que foi arrebatado? Olha, foi aqui que eles acharam o azeite. Eles todos viviam falando dessas coisas. Eles viviam falando de teofania, de trovões, de selos. E daí vamos buscar: abra-nos a porta, é o que diz a Bíblia. Foi impossível abrir. Agora terão que enfrentar a grande tribulação, onde há choro, onde há ranger de dentes. E o Armagedon é a grande tribulação. Então, o espírito de mentira está trabalhando na virgem nécia também. É um espírito de mentira para não crer em toda a palavra, para os congregar em um lugar chamado Armagedon, Terceira Guerra Mundial. Você já viu o gráfico na internet de quantos terremotos já aconteceu este ano só, nesta terra, que vai sofrer o último grande abalo? Essa terra vai ser destruída, essa terra vai ser incendiada. Um povo sairá dessa terra antes disso. E eu, por fé, não por merecimento, não por obras, mas por fé, eu faço parte desse povo. E vai ser muito difícil ficar aqui. As virgens nécias ficarão aqui. Agora as coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida. Sexta-feira passada, agora dia 9, 70 representantes das Nações Unidas, da ONU, 70 representantes, representando todos aqueles países da ONU, estiveram visitando o chefe supremo da Igreja Católica Romana, o senhor Francisco, para tratar de um único assunto: a
paz mundial. Irmãos, está acontecendo. Quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. O rapto está para ocorrer. Vai acontecer. Paulo escreveu: nós, os que estamos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ele não viveu isso. Ele está numa sepultura, esperando a nossa perfeição. Para ele sair da sepultura, sairão os de Paulo. A noiva clamará, é Cristo clamando na terra. A noiva está clamando. O ministério da voz de arcanjo já está na terra. O ministério da voz de arcanjo, é Cristo chamando os mortos, já está operando na terra. Há pregações na terra, ungida, reclamando a presença deles aqui. Disse Paulo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Quando ele desceu do céu, e ele desceu, e não era outro, não era um segundo, era ele mesmo, é Jesus mesmo. Ele desceu como? Ele desceu como prometera, numa nuvem. Porque quando aqueles 500 irmãos o viram Jesus se transformar numa nuvem, diz a Bíblia, e uma nuvem o envolveu, e ele desapareceu. Eles olharam e viram a nuvem. Alguém podia dizer: irmão Pedro, você viu? Jesus agora é uma nuvem. E desapareceu. E de repente 2 varões vestidos de branco apareceram no meio deles, varões galileus. Esse mesmo Jesus, não outro, não a segunda pessoa, não um Cristo e há um Jesus do céu. Esse mesmo Jesus, como ele subiu, ele há de descer. Como que ele subiu? Numa nuvem. Como que ele desceu? Numa nuvem. Aleluia. Ele não desceu para nascer de uma virgem, para carregar uma cruz, para vê-lo na estrada de mãos feridas com cravos em sua testa. Não. Essa parte da escritura já havia sido cumprido. Ele desceu porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O alarido é uma mensagem. Fomos reunidos pelo alarido, uma mensagem que nos tirou deste mundo de dúvida e temor, e engano, e pecado. Então, o alarido é Cristo, através de uma mensagem. Mas Cristo precisava de um instrumento aqui na terra. Assim como o músico precisa de uma trombeta, ele tem tudo em sua mente, a partitura está em sua mente. A execução correta, exata está em sua mente. O clarim para reunir seu povo, seus soldados, daqueles que vão identificar as notas. Certa vez Napoleão Bonaparte, em uma de suas poucas investidas fracassadas, por último ele foi vencido pelos ingleses e foi colocado numa ilha chamada Elba. Ele, em uma de suas batalhas fracassadas, ele viu que seus soldados, ou melhor, pensava-se que era um fracasso. Ele viu que seus soldados iam perder a guerra, porque o inimigo avançava. Ele disse para o homem do clarim, o homem da trombeta: toque, soe o som de retirada. O som de retirada, rápido, o som de retirada. Os soldados ouviriam o som de retirada e correriam e colocariam seus cavalos de volta, guardariam suas espadas e fugiriam para não morrerem, deixariam a batalha para outro dia. E o homem começou a tremer, com o instrumento na mão, o som de retirada. Ele disse: Senhor, você nunca me ensinou o som de retirada. Aí ele percebeu, ele nunca havia ensinado derrota a seus soldados. Então toque, avancem. E ao som daquela trombeta de avancem, seus soldados olharam: nosso chefe lá atrás sabe que somos capazes de vencer.
A batalha está cerrada, o inimigo está vindo, é tanta coisa, é tanto desânimo, é internet, é todo tipo de coisa, é pecado, é desânimo, é confusão mesmo no meio da mensagem. O inimigo está vindo, mas o nosso comandante está dizendo: avancem, 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 avancem. Aleluia! E eles avançaram sobre o inimigo, e foi registrado nas histórias, nos livros de história, mais uma vitória de Napoleão. Então, o grande executor sabe exatamente as notas que ele tinha que soar pela partitura que ele havia escrito antes que a terra existisse, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne no meio da Bíblia e habitou entre nós. E agora ele sabia exatamente quais páginas da partitura que ele tinha que executar na terra. Mas ele precisava de um instrumento. Ele precisava de uma voz na terra. E ele achou uma trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. A trombeta era humana, mas a inteligência por trás, o sopro por trás era Deus. A unção era Deus. Aqui estamos nós, um povo, uma noiva, mas a inteligência por trás é Deus, é Cristo, é a mesma unção. Aleluia! Então ele sabia exatamente o que tinha que ser executado. E quando executou o alarido, os filhos de Deus se reuniram através do alarido. Mas o mesmo Senhor, disse Paulo, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. O que é a voz de arcanjo? A voz de arcanjo é os mortos que ressuscitarão primeiro. Porque os que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Então, não mais do que 40, não menos de 30 dias, encontraremos o Senhor naquela dimensão. Aí então, em um corpo glorificado. Aí então ele mudará de máscara, porque nós teremos um corpo semelhante ao dele, igual. Aleluia. Agora, quando ele desceu com o alarido, ele também desceu com a voz de arcanjo. A voz de arcanjo está aqui. A voz de arcanjo é Cristo. Cristo chamando os mortos. E agora a noiva chegou num estágio onde ela está reclamando os mortos. Porque se os mortos não ressuscitarem, não haverá transformação para mim. Se os mortos não ressuscitarem, não saírem da sepultura, não haverá transformação para você. Mas hoje, por que eles não ressuscitam? Por que Deus não os manda caminhar em uma dimensão fora das três em que vivemos, tempo, luz e matéria? E nós, pela fé, entrando já em uma outra dimensão e poder vê-los. O vizinho não verá, a vizinha da esquerda não verá, da direita não verá, talvez nem a esposa verá, se for o caso, ou o familiar, ou quem quer que seja, mas você estará na mesma sintonia, na mesma faixa. O radioamador trabalha em uma faixa, o celular em uma faixa, as rádios FM em outra faixa. Precisa estar na mesma frequência. O seu receptor precisa estar na frequência tal, para captar o som da rádio tal, que vem naquela frequência e entra no seu receptor debaixo daquela frequência, ajustado, alinhado, sintonizado. E Deus está nos sintonizando pela palavra. E quando a sintonia for exata, eu vou ouvir alguém me chamando. Não chegamos à sintonia ainda. Há muito complexos, sentimentos, coisas humanas. Disse Paulo, nós não seremos impedimento. Nós não precederemos os que dormem. Disse o irmão Brando, a palavra aqui é impedir. Nós não impediremos, não estorvaremos os que dormem. Eles partiram em Cristo. Aquilo que lhes foi entregue no dia, eles levaram consigo. Eles levaram o alarido que receberam. Eles levaram o chip do Espírito Santo.
E Deus sabe exatamente onde está o corpo daquele irmão que foi queimado pela fogueira, que foi devorado por leões. Ele levou um chip com ele. E não importa se ele está no fundo do mar, mas aquele chip, ele não tem um prazo de validade, igual o chip do avião da Malásia, que não sabe mais porque a bateria terminou. Mas aquele irmão que morreu afogado, que foi devorado por leões, que foi queimado, não importa, ele voltou à atmosfera, a gases, o carbono, aos elementos que um dia formaram aquele corpo, mas havia um chip ali, bip, 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 e um dia ele chamará eles, aleluia, sabe exatamente onde estão, mas o que está sendo estorvo para isso acontecer? Eu sou estorvo. Você é estorvo, mas disse Paulo, nós não impediremos os que dormem. Por que não impediremos? Eles não conseguem chegar, há muita barreira no caminho. O irmão Branham foi lá, viu eles, e eles disseram, nós vamos voltar à terra contigo. Eles estão lá descansados, mas não estão completos. Mas um dia o caminho estará livre. Eu não serei mais estorvo, não serei mais impedimento, o caminho será desbloqueado, e eu vou atender alguém na porta, é um jovem com um sorriso desse tamanho na cara, outra jovem do lado, eu vou dizer, pai, mãe, aí eu vou ser transformado. A voz de arcanjo está aqui, a voz de Cristo em um povo, que tira os mortos da sepultura, aleluia. E essas coisas estão acontecendo, amados. O mesmo Senhor desceu do céu com alarido, com voz de arcanjo, está tudo aqui. Deus operará em seu devido tempo. Você crê nisso? Debaixo da unção correta. Agora lembre-se, há um espírito de mentira na terra. Há um espírito campeando. Mas nós temos paz no vale. Aleluia, paz no vale. Coloque-se em pé. Eu peço para o irmão Lucas vir aqui solar um hino bem lentamente. E algo que o irmão Brana fala na mensagem Shalom. Ele diz: a pessoa pode estar no hospital e está toda agitada. Viveu uma vida rejeitando a palavra, arrazoando sobre a palavra, descrendo na palavra, mas agora no leito de morte, nas ânsias da morte, se tiver tal oportunidade, a sua alma começa a lhe cobrar um acerto, uma reparação, uma confissão, com os olhos fechados. E a alma começa a cobrar. Então é comum as pessoas no leito de morte dizer: chame o fulano, chame a fulana, eu preciso me acertar. Chame o pregador. Oh, se houver tempo, como aquela mulher que disse: nem a minha vaca entra na igreja de William Branham e participa da sua religião. Ela morreu com as órbitas oculares para fora e gritando: chame William Branham, chame William Branham. E não houve tempo dele chegar lá. E diz o profeta: as pessoas entram em desespero quando a morte se aproxima e querem acertar a sua vida, porque a alma começa a cobrar, porque a alma sabe que irá para um lugar de tormento. Então o médico vem com uma injeção e aplica um anestésico na pessoa para que a pessoa se acalme. E é como colocar uma mordaça na alma e ela não falará mais. E diz o profeta: quando a pessoa parte daqui, aquela alma perseguirá o espírito daquela pessoa por toda a eternidade. Por que tu não te acertou? Por que que tu não reparou o teu erro? Por que tu não levantou tua mão? Por que tu não aceitou, te rendeu? Ao contrário de alguém que faz aquilo que a palavra pede para fazer aqui na terra. Disse o profeta: haverá paz do outro lado.
não haverá um tormento, um ardor. A alma não estará em cobrança, mas estará em descanso. Ó irmão, irmã, jovem, adolescente, não queira você ser perseguido pela própria alma do outro lado. Não, não. Acerte sua vida aqui. Confesse aqui. Não deixe um espírito de rã enredar você. Olhar para trás. Por que esse espírito de rã fazem pessoas a descrer na veracidade da palavra? Porque olham para trás, um espírito que surgiu lá no ano 325 em Niceia. Não olhe você para trás como a mulher de Ló olhou para trás. Olhe para frente, para o prêmio, para a salvação. Eu pergunto, há alguém que desejaria levantar somente sua mão? E eu oraria por você aqui de cima mesmo. Não queremos constranger ninguém. Mas você, ao levantar sua mão, está dizendo: Senhor, eu quero me acertar aqui. Senhor, eu não quero deixar as coisas para o outro lado. Você, adolescente, você, criança, já depois dos 7 anos, que sabe distinguir entre o certo e errado, não siga por esse caminho. Esse caminho é a morte, esse caminho é o Armagedon, esse caminho é o inferno. Mude teus passos, venha para Cristo. Querido Deus, algumas mãos se levantaram, algumas muito tímidas, Senhor. Mas eu quero que o Senhor olhe, ó Pai. Às vezes temos vergonha de nos apresentar, Senhor, diante das pessoas. Mas, ó Deus, naquele dia todos se apresentarão diante do Senhor. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante daquele supremo juiz. Pai bendito, ajuda esta vida, Senhor. Eu coloco, Senhor, esta vida em Tua presença, Pai. E eu sei que eu falei com alguém nesta noite. Sim, Senhor meu Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe, amados.